Bom, hoje aqui a gente vai para a nossa aula 5 e iremos dar continuidade ao nosso tópico de medição. E hoje a gente irá falar sobre ordem de grandeza, dando continuidade à física 1 mecânica. Então, a gente vê que durante a resolução de exercícios na física, muitas vezes a gente irá se deparar com questões em que teremos a necessidade de determinar a ordem de grandeza de uma medida. Sendo assim, o que seria a ordem de grandeza? A ordem de grandeza nada mais é do que uma estimativa de uma determinada medida por meio de uma potência de base 10. Então, como a gente determinaria essa ordem de grandeza? Dessa maneira, para determinar a ordem de grandeza de um número n, devemos fornecer como resultado a potência de 10 mais próxima do valor da grandeza, certo? Então, aqui primeiro a gente vai ver como se determina essa ordem de grandeza por meio da comparação com a raiz de 10. Então, esse nosso número n aqui, a gente escreve ele, a gente primeiro tem que escrever esse valor em notação científica, certo? Para poder determinar a ordem de grandeza do nosso número n. Então, aqui a gente tem aquela mesma maneira como a gente escreve nossos valores em notação científica, quando a gente tem um determinado valor e quer escrever em notação científica, que é aquele nosso mesmo esquema. Então a gente deve lembrar que B aqui é um número real maior ou igual a 1 e menor que 10, com apenas uma casa decimal. Nosso B só pode ter apenas uma casa decimal. E o nosso C aqui, que é a nossa potência, é um número inteiro qualquer, certo? Dessa forma, a gente tem que comparar o valor de B, que a gente tem aqui, com a raiz de 10, que é igual a 3,16, seguindo as seguintes regras. Para um número em que a gente tenha ele escrito em notação científica e o B seja maior ou igual a 3,16, ou seja, maior ou igual a raiz de 10, a gente tem que a ordem de grandeza do nosso número n será a base 10 que a gente tem, elevado ao nosso expoente c, somado mais 1. Então, a gente deve lembrar que, se um número em notação científica, o b for maior ou igual a 3,16, então a ordem de grandeza será nossa base 10 elevado ao nosso expoente somado mais 1. Já, se um número que a gente tem lá escrito em notação científica, o b for menor que 3,16, ou seja, menor do que a raiz de 10, então a ordem de grandeza será a nossa base 10 elevado ao nosso expoente. Somente isso, certo? E a gente deve lembrar que aqui, a gente deve observar que a gente usa o valor de 3,16, que é a raiz de 10, como referência, porque é o ponto médio entre o intervalo de duas potências de 10 consecutivas, como por exemplo 10 elevado a 0 e 10 elevado a 1, é 10 elevado a 0,5, que é igual a raiz de 10, que é igual a 3,16. E porque a nosso 10 elevado a 0,5 é igual a raiz de 10. Lá em, lá em potenciação, a gente vê que, ou lá em radiciação, mas em potenciação a gente também estuda isso, a gente vê que quando a gente tem aqui a raiz enésima de um valor aqui, por exemplo, A igual a X. A raiz enésima é igual a X. A gente tem que, isso aqui é o nosso índice, só para revisar, índice. Isso aqui é o nosso radical, radical. Isso aqui é o nosso radicano. E isso aqui é a nossa raiz, certo? E por que a gente tem que saber isso? Porque aqui o nosso ponto médio aqui entre nossas duas potências consecutivas, 10 a 0 e 10 a 1, nosso ponto médio é o quê? Nada mais é do que somar 0 mais 1 dividido por 2. Isso vai ser igual ao quê? A 1 meio, que é igual a 0,5. Por isso que a gente tem aqui 10 elevado a 0,5. Só que a gente sabe que 10 elevado a 0,5 é o mesmo que 10 elevado a 1 meio, certo? Porque 1 meio é igual a 0,5, certo? Então, quando a gente vai escrever aqui esse valor aqui dentro da nossa raiz,
para entender que é raiz de 10, a gente tem que lembrar dessa regra aqui, certo? Lá da radiciação, ou quando você está estudando potenciação também, você revê isso aqui, lá no ensino fundamental, tá? Então, 10 elevado ao meio nada mais é que raiz quadrada de 10. E aqui está o motivo. Porque a gente tem aqui nosso índice, que é o 2, certo? Nosso radicando, que é a nossa base 10, certo? E a gente tem o quê? Nossa raiz, que é igual a 3,16, certo? Então lembrar que é o nosso índice, aqui é o nosso radicando, esse daqui é o nosso radical, e aqui é nossa raiz de 10, certo? Então a gente deve lembrar que quando a gente tiver 10 elevado ao meio, a gente tem que escrever dessa maneira aqui, onde o nosso n vai ser o 2, que a gente tem aqui no nosso denominador, certo? Vai ser o 2. Esse 1 aqui que a gente tem no numerador é o que a gente tem aqui na potência de 10. É como se fosse 10 elevado a 1, só que 10 elevado a 1 é 10. Então, a gente escreve que 10 elevado a 1 meio é igual a raiz quadrada de 10, certo? E o nosso A lá é a nossa base aqui. Isso aqui é o nosso A, certo? Isso aqui é o nosso N, certo? Isso aqui é a potência do nosso A aqui, certo? Que vai ficar 10 elevado a 1. Dentro do nosso... É, é a potência do nosso radicando, certo? Então, entendido isso, a gente, além de determinar a ordem de grandeza por meio da comparação com a raiz de 10, a gente também tem a gente também tem outra maneira de determinar isso, que vocês irão encontrar nos livros aí do ensino médio. A gente tem, em algumas vezes, que a gente determina a ordem de grandeza por meio da comparação com o ponto médio 5,5. Vocês vão ver esse valor aqui, 5,5. Então, para determinar a ordem de grandeza por meio dessa comparação com o ponto médio, a gente tem aqui também a mesma definição para a ordem de grandeza, tá? Que para determinar a ordem de grandeza de um número n, devemos fornecer como resultado a potência de 10 mais próxima do valor da grandeza. Aqui nós temos o nosso b, aqui é o nosso número n, que a gente quer determinar a ordem de grandeza. Temos o nosso b, que a gente deve lembrar lá, quando a gente vai escrever o número em notação científica, que b é o número real maior ou igual a 1 ou menor do que 10, certo? Com apenas uma casa decimal. Não deve esquecer. Aqui a gente tem apenas uma casa decimal. E c, que é nosso expoente, é um número inteiro, certo? Então, dessa forma, a gente tem que comparar o valor de b com 5,5 e seguir a seguinte regra. Se um número em notação científica a gente tem que b é maior ou igual a 5,5, então a ordem de grandeza será 10 elevado ao nosso expoente c mais 1. A gente soma mais 1 quando o b for maior ou igual a 5,5. A gente soma mais 1 no nosso expoente. Já se o número em notação científica b, o nosso valor de b for menor que 5,5, então a ordem de grandeza será 10 elevado ao nosso expoente. A gente não muda. Se a gente tiver lá 10 elevado a 8, por exemplo, se a gente tiver 10 elevado a 8, a nossa ordem de grandeza, se b for menor que 5,5, vai continuar 10 elevado a 8, certo? E por que 5,5? É aquela mesma ideia que a gente viu no slide anterior, que aqui 5,5 é o ponto médio entre nossos dois extremos. E para a gente calcular o ponto médio, a gente faz o quê? Soma os nossos extremos, 1 mais 10 e divide por 2. Então, 1 mais 10 dividido por 2 é 5,5. Por isso que a gente tem aqui esse valor 5,5 como limitante para quando a gente vai determinar a nossa ordem de grandeza. Quando b for maior ou igual a 5,5 ou b menor que 5,5. Sendo assim, visto isso, a gente tem aqui alguns exercícios para colocar em prática isso.
Mais uma vez, é importante a gente relembrar aqui a forma como a gente determina essa ordem de grandeza, certo? A gente tem que o nosso número n lá vai ser igual a b vezes 10 elevado a c, certo? Porque a gente deve fornecer, quando a gente vai determinar a ordem de grandeza de uma medida, a gente deve fornecer como resultado a potência de 10 mais próxima do valor da grandeza. E aí a gente tem por meio da comparação com a raiz de 10 e por meio da comparação com o nosso ponto médio 5,5. E aqui a gente tem as regras que a gente deve seguir para cada um, certo? Quando for comparado com a raiz de 10, que é igual a 3,6, quando o nosso b aqui do nosso número escrito em notação científica for maior ou igual a 3,16, nossa ordem de grandeza será 10 elevado a c mais 1. Nosso expoente, no nosso expoente a gente soma mais 1. E quando o nosso valor b aqui do nosso número escrito em notação científica for menor que 3,16, a nossa ordem de grandeza será a própria base 10 que a gente tem, que é 10 elevado ao expoente que a gente tem. Já quando a gente for aqui para a comparação por meio do ponto médio 5,5, a gente deve seguir a regra de que quando o número b, quando o nosso número aqui n, o valor de b escrito em notação científica for maior ou igual a 5,5, então a ordem de grandeza será 10 elevado a c mais 1. A gente tem que somar 1 no nosso expoente para determinar a ordem de grandeza dessa nossa medida. Já quando esse número aqui escrito em notação científica a gente tiver o b menor que 5,5, a ordem de grandeza será a base que a gente já tem lá, 10 elevado a c. Então, aqui a gente tem um exercício para colocar isso em prática, certo? Aqui ele pede para a gente determinar a ordem de grandeza das medidas abaixo. Além de determinar a ordem de grandeza, aqui a gente também pode colocar em prática como escrever um número em notação científica, certo? Por exemplo, aqui a gente tem a medida do raio da Terra, que escrito de forma normal, sem ser em notação científica e sem ser na ordem de grandeza, em metros, ele é 6.300.000 metros, certo? E como é que a gente escreve isso em notação científica? É aquela ideia lá de deslocar a vírgula, certo? Aqui é como a gente tivesse uma vírgula. Então a gente desloca a vírgula aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente desloca a vírgula 6 vezes para a esquerda. Então a gente fica com 6,3 vezes 10 a sexta. Porque quando a gente desloca a vírgula para a esquerda, relembrando lá, notação científica, como escrever um número em notação científica. Quando a gente desloca a vírgula para a esquerda, a gente tem esse sinalzinho aqui de mais. Então, a gente aumenta uma unidade no expoente, certo? Então, quando a gente desloca a vírgula para a esquerda, a gente aumenta uma unidade no expoente. Além desse sinalzinho de mais, aqui a gente pode também lembrar que, para facilitar na hora da prova, que a gente tem aqui vogal com vogal, certo? E A, vogal com vogal. Esquerda aumenta uma unidade no expoente. Então, escrito aqui o nosso número em notação científica, agora a gente precisa determinar a ordem de grandeza dessa medida aqui, que é o raio médio da Terra. Então, a gente tem aqui que o nosso valor de B aqui, certo? Isso aqui é B, isso aqui é B. A gente deve lembrar aqui, certo? Quando a gente escreve o número de notação científica, a gente tem um B, o que aqui? A gente tem um B que é maior que 3,16 e também é maior que 5,5, certo? Então, a ordem de grandeza aqui que será o quê? A gente deve obedecer aqui regra, essa primeira regra aqui. Se um número em notação científica B é maior ou igual a 3,16, a nossa base a gente deverá somar o expoente da nossa base uma unidade. Então, a ordem de grandeza aqui será o quê? Será 10, certo? 10 elevado a 6 mais 1. Então, vai ser 10 elevado a 7
metros. A gente também deve lembrar que quando a gente determina a nossa ordem de grandeza, a gente não precisa escrever mais o valor de B, certo? A nossa ordem de grandeza ela nada mais é do que uma base elevada ao expoente. A gente deve lembrar isso, certo? Nossa ordem de grandeza é a base elevada ao expoente. Escreveu isso, somente isso, certo? Não escreve mais esse valor aqui. Já porque a nossa ordem de grandeza, o que é que a gente tem aqui para determinar a ordem de grandeza? Que a ordem de grandeza de uma medida, a gente deve fornecer como resultado a potência de 10 mais próxima do valor da grandeza. Então aqui a gente fornece apenas a potência de 10. É a potência mais próxima desse valor aqui da nossa medida que a gente tem, certo? Já aqui no exemplo 2, aqui a distância até o Sol, a gente tem aqui a medida da distância até o Sol. E a gente tem aqui esse valor, gente, 3, 6, 9. Então aqui a gente tem bilhões, 150 bilhões de metros. Então, primeiro a gente precisa escrever esse número em notação científica. A gente deve lembrar aqui que eles sempre, maioria das vezes, eles não irão colocar aqui, por exemplo, esse valor vírgula zero, que é para confundir você na hora de deslocar a vírgula, porque muita gente tem a mania de querer deslocar o ponto, certo? E aí é onde você erra. Então a gente deve lembrar disso aqui, que é esse valor aqui, vírgula zero. Então a gente vai deslocar a vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, certo? Então vai ser 1,5 vezes 10 a 11. Por que 10 a 11? A gente está deslocando a vírgula para a esquerda, então cada vez que a gente desloca a vírgula para a esquerda, a gente soma uma unidade no nosso expoente. A nossa base vai ser elevada cada vez que a gente desloca para a esquerda, a gente soma uma unidade no expoente da nossa base 10, certo? Então, desloquei 11 vezes, vai ser 1 mais 1 mais 1, 11 vezes, certo? Por isso que a gente fica com 10 a 11. E aquela, deslocou para a esquerda, aumenta a unidade no expoente. Vogal com vogal, certo? Já aqui, a gente tem a velocidade da luz no vácuo, que a gente tem 3, 6 zeros, então a gente tem aqui milhões, 380 milhões de metros por segundo. Mas, voltando aqui, que a gente esqueceu de escrever a ordem de grandeza aqui da nossa notação científica para a distância do Sol, qual seria aqui a ordem de grandeza para essa medida? A gente tem 1,5 vezes 10 a 11. Então, esse valor aqui se encaixa em quê? Se o nosso valor, isso aqui é o nosso valor B, certo? Isso aqui é o nosso B do nosso número escrito em notação científica. E agora a gente precisa determinar a ordem de grandeza. Esse B é maior ou igual a 3,6 ou menor que 3,16? Ele é menor que 3,16. Então, a ordem de grandeza será a nossa própria base 10 elevado ao expoente que a gente tem, que é 10 elevado a 11. Certo? Então, nossa ordem de grandeza será ela mesma, 10 elevado a 11 metros, certo? E aqui surge uma pergunta. Qual dessas duas ideias aqui para determinar a ordem de grandeza a gente irá usar durante a resolução dos exercícios nas provas? Bom, a maioria das vezes a gente terá aqui que fazer a comparação com esse valor 5,5, mas nas provas eles sempre procuram fornecer esses valores aqui que eu estou apresentando. Eles procuram fornecer sempre um valor maior que 3,16 e maior que 5,5 para que você não fique em dúvida em qual regra usar, entendeu? Assim você pode usar qualquer uma das duas regras que irá dar certo. Ou ele irá ter que dizer que você tem que comparar com a raiz de 10, que é igual a 3,16, ou que você tem que comparar aqui com o ponto médio 5,5. Assim como eles também sempre irão fornecer valores menores. Quando for um valor menor que 3,16, eles irão fornecer um valor que é menor que 5,5 e 3,16, para que você não
tenha dúvida na hora da resolução do exercício. Ou ele tem que especificar isso aqui na questão. Você comparar com a raiz de 10 ou comparar com 5,5. Então, aqui para a velocidade da luz no vácuo, a gente viu que aqui a gente tem 380 milhões de metros por segundo. E a gente vê que a gente irá deslocar a vírgula aqui o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes para a esquerda. Deslocou para a esquerda. Aumenta cada vez que você desloca para a esquerda, a gente soma 1 no nosso expoente da nossa base 10, certo? Esquerda aumenta 1 no expoente da nossa base 10. Então, a gente deslocou a vírgula 8 vezes, a gente aumenta 8 unidades no expoente da nossa base 10. Então vai ser o quê? 3,0 vezes 10 à oitava metros por segundo. Então, qual seria a ordem de grandeza aqui dessa nossa medida para a velocidade da luz? Essa nossa medida da velocidade da luz. Bom, 3,0, nosso valor de B, novamente, a gente tem que investigar o nosso valor B. Se ele é maior ou igual que raiz de 10 ou menor que raiz de 10, ou se ele é maior ou igual a 5,5 ou menor que 5,5. Então, esse nosso valor de B ele é menor que raiz de 10, que é 3,16. Então, a nossa ordem de grandeza será a nossa própria base 10 elevado ao expoente que a gente tem aqui. Então, vai ser 10 à oitava metros por segundo, certo? A mesma coisa se a gente fosse usar aqui a nossa ideia do ponto médio 5,5. 3,0 seria menor do que 5,5, nosso valor de B seria menor que 5,5, então nossa ordem de grandeza será a nossa base elevada ao próprio expoente, certo? Então, é isso, galera. Se vocês têm alguma dúvida, deixa nos comentários. E se gostou, curte, se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço.